Alô você, estamos de volta fazendo mais uma aula cujo objetivo é ampliar nossos conhecimentos. Espero que vocês estejam todos bem, né? E vamos que vamos. Nesta aula falaremos sobre os processos de propagação de calor. Certo? Mas antes de entrar nesse tópico, vamos recordar alguns conceitos. O conceito de calor e o conceito de temperatura. Certo? Então, o que é temperatura? Gente, a temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo ou substância. Ou seja, quanto mais agitadas estiver as moléculas de um corpo ou substância, maior será a temperatura. E quanto menos agitada, menor a temperatura. E o que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito, certo? Que se transfere de um corpo para outro, quando entre eles existe uma diferença de temperatura. E hoje nós estudaremos os processos de propagação de calor, certo? Vamos estudar a condução térmica, a convecção e a radiação, ok? Então vamos entender o que é a condução. Experimente pegar uma vareta metálica de uns 30 centímetros e aquecer uma de suas extremidades na chama de uma vela. Após algum tempo, a extremidade que você segura também estará quente. Isso acontece porque o calor se propaga através da vareta e atinge a sua mão. Então, gente, esse processo de propagação do calor através das moléculas do meio é chamado de condução. Certo? Então, nós temos aqui uma ilustração de um experimento de uma haste metálica, certo? Uma vareta metálica. Aí, sob uma de suas extremidades, nós temos uma vela tocando uma de suas extremidades. A gente percebe que as moléculas elas vão se movimentar através da superfície da vareta, certo? A extremidade da esquerda, do meio para a direita. Então, se você estiver segurando essa vareta, com o passar do tempo, você vai perceber que ela está esquentando. Isso significa que o calor está se propagando de uma extremidade para a outra, certo? E esse processo ele é chamado de condução. Então, galera, agora estudaremos a convecção térmica, ok? O que é a convecção térmica? É o processo de transmissão de calor através do deslocamento de massas de fluidos. O que são esses fluidos? São líquidos, ou gases. Aqui nós temos um experimento, certo? Uma panela com água sob a chama de um fogão. Então, observe que a água quente do fundo da panela, por ser menos densa, tende a subir para a superfície, onde esfriará. Voltando ao fundo posteriormente, já mais fria, ela se aquecerá e o processo terá seguimento. Então, observe na imagem 1, nós temos uma panela com água, sob a chama do fogão. Quando a chama toca aqui no fundo da panela, essa massa de ar que está perto da superfície aqui do fundo, vai se aquecer e vai ficar menos densa, e aí ela vai subir. Certo? Já a água que está aqui na parte de cima da panela, por ser mais fria, certo? Ela é mais densa, então ela vai descer. E aí vai formar as correntes de convecção. Ou seja, a massa de ar quente, por ser menos densa, sobe, e a massa de água fria, por ser mais densa, ela desce. Observa aqui na imagem 2, nós temos uma ilustração bem dinâmica, certo? Ou seja, a massa de água quente está localizada aqui próximo à chama do fogão, Ela vai subir por ser menos densa. E a massa de água fria, por ser mais densa, ela vai descer. Certo? Uma outra aplicação da convecção térmica é o aparelho de ar-condicionado. Por que o aparelho de ar-condicionado ele é colocado no topo de uma sala? A explicação ela é semelhante aqui, uma panela com água fervendo. Então, a explicação é simples. Certo? Então, a massa de ar quente presente na sala, por ser menos densa, vai subir. E a massa de ar frio, gerada lá pelo ar-condicionado, por ser mais densa, vai descer. Certo? Então, quem é menos denso sobe, quem é mais denso desce, formando assim as correntes de convecção. Muito bem. O processo de propagação de calor, que é a irradiação térmica. Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante
pois sem ela seria praticamente impossível haver vida na Terra. Por quê, gente? É porque é através da irradiação ó, que o calor é liberado, né, pelo Sol e chega até a Terra. Como é que é feito essa propagação? O calor ele se propaga no vácuo do Sol e chega até a Terra através de ondas eletromagnéticas. Então nós temos aqui uma imagem dessa situação. Temos aqui o Sol e aqui nós temos a Terra. Observe que o calor vai se propagar aqui do Sol, né, e até o planeta Terra, através de quê? De ondas eletromagnéticas. Tá? Essa imagem aqui está representando as ondas eletromagnéticas. Uma outra aplicação, gente, prática, que a gente pode perceber, provar irradiação, é através de um experimento bem simples. Né? Quando você aproxima sua mão de uma lâmpada, você percebe que sua mão vai começar a ficar mais quente, certo? Isso ocorre devido, né, à propagação de calor da lâmpada para as suas mãos, né? E essa propagação é feita através de ondas eletromagnéticas. Uma terceira aplicação é a chama de uma fogueira. Então, se você fica perto de uma fogueira, ou aproxima as suas mãos, você percebe que seu corpo, né, e sua mão começa a ficar mais aquecido. Isso ocorre porque a fogueira, né, quando ela está acesa, ela transfere calor para o seu corpo. Certo? Como é que é feita essa transferência? É feita através de ondas eletromagnéticas. Certo? Vamos estudar mais algumas aplicações da irradiação no cotidiano. Forno de micro-ondas, né? Quando você utiliza o forno de micro-ondas para aquecer os alimentos, né? Vocês falam esquentar os alimentos. Certo? Forno de micro-ondas é uma aplicação, né, da irradiação térmica. Por quê? No interior do forno de micro-ondas, esse aquecimento é feito, né, através de ondas eletromagnéticas. Em países como lá na Europa, eles utilizam, ao invés de utilizar ar-condicionado, né, eles utilizam a lareira, porque lá são países muito frios. Então, ao invés de eles usar ar-condicionado, eles usam aquecedores. Né? Então, a lareira é uma aplicabilidade da irradiação térmica. Certo? Estufa. Aqui a gente sabe que a estufa é muito utilizada pelos produtores, né, de plantas. Certo? A estufa também, gente, é uma aplicação da irradiação térmica no nosso cotidiano. E uma quarta aplicação bem conhecida por vocês é o forno de casa de farinha, né? Forno de casa de farinha. Ele é uma aplicação também da irradiação térmica, ok? Muito bem. Então daremos continuidade, né? Meios de transmissão do calor. A condução, ela ocorre em qual meio? Então, gente, a condução é o processo de transmissão de calor no qual a energia térmica, né, é transferida de partícula a partícula do corpo. Este processo ele ocorre geralmente nos corpos sólidos. Então, a condução térmica ela ocorre principalmente nos meios sólidos, né, especialmente nos metais. Certo? Convecção. A convecção é o processo de transmissão de calor que ocorre devido ao deslocamento das massas de ar quente e frio. Este processo se dá nos fluidos, que são líquidos, né, e gases. Então, observe que as principais propriedades, a condução ela ocorre principalmente nos corpos sólidos, né? Já a convecção ela ocorre nos fluidos, que são esses fluidos são os líquidos e os gases. E aí a radiação térmica ela ocorre por emissão de ondas eletromagnéticas, podendo se propagar no vácuo. Muito bem. Então essas são as principais diferenças, né, dos meios de transmissão do calor. Aí nós temos aqui a imagem. A primeira representa a condução térmica, né? A segunda nós temos aqui uma chaleira com água fervendo. E a terceira nós temos aqui uma tartaruga, né, sendo aquecida pelos raios solares. Agora, galera, nós vamos trabalhar uns exercícios, né, para a gente fixar o que a gente trabalhou na aula de hoje. Então vamos para a nossa primeira questão. O calor é a energia térmica em trânsito.
que se transfere de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Aponte os principais processos de propagação do calor. Então, os principais processos de propagação de calor são condução, convecção e a irradiação térmica. Questão 2. No interior de uma geladeira, a temperatura é aproximadamente a mesma em todos os pontos, graças à circulação de ar. O processo de transferência de energia causado por essa circulação de ar é denominado. Então, gente, nós estudamos os 3 principais processos: a condução, a convecção e a radiação. Então, como é que é feita, certo, a circulação de ar no interior de uma geladeira? O ar, certo, é matéria. E o processo de propagação de calor que ocorre com o transporte da matéria é chamado de o quê? Convecção térmica. Então, esse ar que se circula, né, pelo interior da geladeira, por ser mais denso, ele desce, né, para a parte de baixo, certo? E a parte mais quente está na parte de baixo da geladeira sobe, fazendo o quê? Formando as correntes de convecção. Então, esse processo ele é chamado de convecção térmica, certo? Convecção térmica. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 3. No inverno usamos roupas de lã, baseados no fato de a lã. Gente, a lã, certo? Ela é considerada um isolante térmico. O que é isso? Ela impede, né, a troca do calor do corpo com o meio externo. A alternativa que responde à questão 3 é essa. Impedir, né, a lã impede que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Certo? Muito bem. Continuando. Quando se passa roupa com ferro elétrico, o principal processo de transmissão do calor do ferro para a roupa é ar. Então, gente, qual é o processo de propagação de calor que ocorre nos meios sólidos? É a condução. Então, a alternativa é de elefante, né? Responde a nossa questão número 4. E agora, para finalizarmos, vamos trabalhar a questão de número 5, e última, né? Então, um ventilador de teto fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de desligado, gira lentamente há algum tempo, após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno é devido a... Então, gente, a lâmpada incandescente, né, ela vai transferir calor, né, para o ventilador, certo? Vai gerar o que? Uma massa de ar quente. E essa massa de ar quente, por ser menos densa, ela vai subir, certo? Vai tocar nas palhetas do ventilador, né, na hélice, e vai colocar ele em movimento. Então, gente, esse fenômeno ele ocorre devido à convecção do ar aquecido, certo? A alternativa que responde a questão 5 é o item B de bola. Galera, essa era a nossa aula de hoje, tá? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.